para a glória do nosso Deus. Pessoal, como eu havia falado, domingo passado, abaixa um pouquinho, está ecoando. Domingo passado, nós começamos aqui na igreja, posso chamar de uma série de mensagens. Por que vai se tornar uma série de mensagens? Porque o assunto ele aborda a respeito da intimidade que uma pessoa deve desenvolver com Deus. É triste, irmão, mas muitas pessoas servem ao Senhor não por terem uma intimidade direta com Deus, mas por ouvir falar. Às vezes, a única experiência que a pessoa tem com Deus não é fruto do seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Muitas vezes é porque alguém usado por Deus fez alguma coisa. Vamos supor que a pessoa estava doente e ela foi e contou para alguém. A pessoa falou: não, eu vim aqui para orar por você. Eu vou orar pela sua vida. E como eu sei que Jesus cura, Jesus vai te curar. Porque a Bíblia fala que imporão as mãos sobre os enfermos e o quê? Os curarão. Abaixou demais aí ou não? Tá bom aí? Aí imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então eu vim aqui para orar por você. E aí a pessoa vai lá, colocou a mão, invocou o nome de Jesus. E a Bíblia fala que diante desse nome todo joelho tem que se dobrar, seja demônio, seja enfermidade ou seja qualquer outro mal. E de repente a pessoa ficou curada. A partir dali ela passou a acreditar mais na existência de Deus. Mas ela mesma não tem uma intimidade com o Senhor. Ela mesma não tem uma intimidade com Deus, irmão. Pessoas que chegam ao ponto de não saberem, na verdade, nem o que Deus espera deles. Ah, pastor, sabe, eu sirvo a Deus há tantos anos, mas a verdade é que eu não sei nem o que Deus quer de mim. Meu irmão, eu não sei o que Deus quer, o que Deus pretende fazer através da minha vida. Porque isso são planos que Ele vai revelando aos poucos. Mas o que Deus espera de mim, isso eu sei. Uma das principais coisas que Deus espera de alguém é que ele viva em santidade. Porque a Bíblia fala que sem santificação, ninguém verá quem? A Deus. Ninguém verá o Senhor. E aí você vê hoje, irmão, num dia como esse, eu não tenho como não comentar. Aí a hora que a internet chove de fotos, de pessoas dando parabéns, e aí as fotos começam a vir cada vez mais íntimas, né? Momentos entre família, e aí você vê aquelas pessoas que dizem ter uma comunhão com Deus, irmão, fazendo coisa que você, como diz o ditado, que até o diabo duvida. É triste, irmão. Homens, mulheres que choram na presença de Deus, mas daqui a pouco o irmão está se envolvendo e tendo parte com aquilo que não só Deus abomina, como Deus até condena. Aí a hora que eu paro e pergunto: cadê a intimidade desta pessoa com Deus? Meu irmão, nós temos que ter essa preocupação. Por quê, pastor? Algumas pessoas já ouviram falar de Deus. Outras dizem que conhecem a Deus. Mas são poucas as que podem afirmar que têm uma intimidade com Deus. Como que é essa questão de intimidade, pastor? Uma pessoa ter intimidade com alguém, primeiro, é conhecer essa pessoa mais profundamente. Você não se confunde com nenhuma outra coisa. Você não se deixa levar com nenhuma outra coisa. Você sabe exatamente: não vou fazer isso porque eu tenho plena convicção que fulano não gosta. É mais ou menos no relacionamento. Não vou fazer isso porque o meu marido não gosta desse tipo de coisa. Alguém vem e fala para o esposo: não posso. Por quê? Porque a minha esposa não curte essas brincadeiras, então eu prefiro não fazer. Ou seja, o relacionamento íntimo que você tem um com o outro, você sabe muito bem o que a pessoa gosta e o que a pessoa não. Quando você tem um relacionamento pessoal com Deus, você não precisa ter alguém no seu encalce dizendo a você o que você pode ou não pode fazer, ou o que você deve ou não deve se fazer. O próprio Espírito Santo, a intimidade que você tem com Deus, se encarrega disso, irmão. Tem pessoas que a intimidade nunca existiu, tanto que para ela tudo é válido, tudo pode, o importante é que você seja feliz. Não caia nesse lábio do diabo, não. Não caia nessa lábia de Satanás, porque o propósito dele é nos afastar da presença do Pai. Ter intimidade com alguém é conhecê-la mais profundamente. Primeiro, é passar tempo com essa pessoa. Se você tem problemas, irmãos, de gastar tempo com Deus, intimidade com Ele você não tem. O Espírito Santo nos ensinou mais ou menos assim. Suponhamos que essa semana
vai ser a semana da intercessão. Geralmente o culto de intercessão é feito que dia da semana? Geralmente cai na quinta-feira. E quinta-feira agora é dia 12. Aí eu chego para vocês e falo assim: pessoal, quinta-feira agora nós vamos ter a reunião da intercessão. E é importante que você esteja com a gente. Aí a pessoa vai e pensa assim: meu Deus, quarta, quinta, sexta, aí de repente o domingo. Então faz o seguinte, já que vai ter o culto de intercessão e o pastor disse veementemente que é um culto importante, então eu não vou na quarta, porque é assim eu vou na quinta e na sexta. Ou então eu vou na quarta, vou na quinta, mas também não apareço na sexta. Ou seja, é alguém que não tem predisposição para passar tempo com Deus. Demandar um pouco mais do tempo da pessoa para Deus é problema, é dificuldade. Sabe, nós antigamente fazíamos uma reunião especial uma vez ao mês, e em nome de Jesus Deus vai nos dar a condição de voltar a fazê-la, que é a reunião da prosperidade, amém pessoal? E geralmente nós fazíamos que dia? Segunda-feira. Aí o pastor na quarta-feira, no domingo anterior anunciou: ó, pessoal, sem ser essa segunda-feira que vem, nós vamos ter aquela reunião da prosperidade especial aqui na igreja, e nós vamos orar pela sua vida financeira. Aliás, Deus já colocou para mim no meu coração um propósito que nós vamos fazer, amém pessoal? E aí a pessoa fala: amém, glória a Deus, eu preciso dessa oração. Aí ela vem quarta, aí ela vem sexta, aí ela pensa: eu vou ter que ir domingo e vou ter que ir segunda. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou faltar domingo, e aí eu vou na segunda, porque afinal de contas, segunda-feira é o dia da prosperidade, é um dia que eu muito preciso. Meu irmão, se você ainda intercala, ou se você ainda muito escolhe dia para vir à casa de Deus, isso está claro que você nunca teve intimidade com Deus. Nunca teve, e se continuar dessa forma, ela nunca vai nascer, nunca vai existir. Um dos itens mais importantes na vida de uma pessoa que julga-se ter uma intimidade com Deus, ela está disposta a passar tempo com Deus. Sabe, quando eu estava falando sobre isso, o Espírito Santo ministrando, de repente no meu celular caiu um videozinho. Sabe aqueles vídeos de brincadeira? Só que no fundo teve depois teve um fundo de verdade. Um homem, ele chega com os uniformes do trabalho, e ele chega, o vídeo, ele entra, abre a porta, ainda com o uniforme todinho do trabalho. Aí ele coloca o material de trabalho em cima da mesa, coloca a mão no rosto assim e fala: nossa, mas eu estou muito cansado. Hoje eu estou muito cansado mesmo, misericórdia. Aí de repente o vídeo começa de novo, aí ele está com a chuteira nas mãos, falando 15 minutos depois, indo jogar bola. Mas não estava cansado agora mesmo? Não chegou pregado, como diz o ditado, mas ele estava disposto a jogar o quê? Não é pecado. Não é errado você fazer isso, irmão. Mas muitas vezes nós temos predisposição para gastar o nosso tempo com tantas outras coisas. Mas quando se trata de passar um tempo na presença de Deus, muitas vezes se torna até um enfado e cansaço. É mais ou menos, o pastor entra, começa a orar, e vai orando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Continua? Vocês não conhecem o pastor de vocês não, uai? Vou de novo, vou te dar a chance de você consertar o estrago agora, tá bom? Aí o pastor vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aí a pessoa já está assim, ó: que hora que ele vai começar a cantar, pelo amor de Deus? Que hora que vai começar a cantar essa música? Agora estou até com a goela seca, não estou conseguindo mais falar nada. E o pastor ainda continua orando. Se você não tem predisposição para gastar tempo com Deus, irmão, é evidência de que você não tem intimidade com Deus. Eu também vi um pastor falar uma coisa que me chamou. Talvez para você pode parecer loucura, mas para mim é a mais pura verdade. O momento que muitas vezes somos mais mentirosos é quando cantamos uma canção. Por quê, pastor? Porque é como diz a harpa cristã: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Conhece essa canção? Eu vou trabalhar para o meu Senhor, mas não abre a boca para falar de Jesus Agora eu pergunto, essa pessoa está sendo verdadeira na canção? Está sendo mentirosa. Não, Jesus, porque eu te amo. Não, porque Jesus eu te adoro. Não, porque Jesus nada vai tirar a tua presença de mim. E daqui a pouco a pessoa já está com raiva do mundo e de tudo.
Ué, mas cadê aquele espírito que você estava falando? Cadê aquele homem de adoração? Cadê aquela mulher de adoração? Cadê aquelas pessoas que têm fome e sede da presença de quem? De Deus. A Bíblia fala que as corças são animais que eles têm a capacidade de sentir o cheiro do quê? Das águas. E água não tem cheiro, para nós ela só tem cheiro se está com alguma coisa ruim. Mas eles têm uma capacidade de farejar a água. E a Bíblia fala que no momento que ela tem certeza onde está, ela vai desesperar da fonte das águas. Meu irmão, é esse espírito, é esse coração, é essa intimidade que está faltando na igreja dos dias de hoje. Não é uma igreja que se apresenta a Deus apenas por causa das suas mãos, pela cura, pela prosperidade, pela libertação, pelo livramento, pela proteção que o nosso Deus pode nos proporcionar. Mas é pelo desejo de se estar na presença de Deus. Que intimidade é essa que nós temos tido nos últimos anos? Que intimidade é essa que nós temos tido nos últimos dias? Se muitas vezes não temos predisposição para passar tempo com quem? Com Deus. Pode parecer que o pastor está sendo exagerado, mas hoje é um tempo oportuno, irmão. É um dia oportuno. Quantos poderiam estar aqui hoje, prestando cultos a Deus, mas se envolveu com as festividades dos dias dos pais e preferiu ficar em casa do que vir na casa de Deus? Quantos escolheram hoje assistir pela live e muitas vezes achando que vai estar sentando à mesa, comendo do pão e bebendo do cálice da mesma forma? Ter intimidade com alguém é conhecê-lo mais profundamente, é gastar mais tempo com essa pessoa, é saber o que ela quer, é saber o que ela gosta. Isso não é diferente com Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu sei exatamente no que Ele me reprova. Eu sei exatamente no que Ele me chama a atenção, e eu não preciso sofrer uma fatalidade, passar por uma fatalidade, eu não preciso viver uma consequência, para depois eu tentar colocar minha casa em ordem. No momento que a palavra vem, no momento que o Espírito Santo cobra, no momento que a minha própria consciência me repreende, na hora eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Deus, me perdoa. Eu não posso continuar dessa forma, eu não posso continuar dessa maneira. E quando se fala sobre intimidade, nós encontramos alguns homens de Deus que nos dão esse exemplo. O primeiro está deixa eu pegar aqui, em Jó, capítulo 42, vamos lá? Olha o que diz lá, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, preste atenção: bem sei eu que tudo e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Porque quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não, coisas que para mim eram até maravilhosas, maravilhosíssimas, mas eu não compreendia. Você sabe como tem muita gente hoje que tem aquela fascinação pelo oculto? Eu estava fazendo um estudo para poder trazer uma mensagem para a igreja, e eu descobri que o povo brasileiro é das pessoas mais que busca ocultismo e misticismo. Sabe, aquelas pessoas que têm sempre uma curiosidade do que acontece do lado de lá, no mundo espiritual. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, e aí eu tinha um amigo, e eu ia na casa dele pós-culto, e sentava lá e começávamos a conversar. E aí de repente ele perguntava como que foi o culto. E aí quando eu começava a falar da palavra, ele falava assim: não, eu quero saber se manifestou demônio. Eu falei: manifestou. Ai, e como que é esse negócio? A pergunta dele era só sobre o capeta. Porque ele tinha aquele fascínio pelo ocultismo, sabe? Aquele fascínio pelo misticismo. E infelizmente o povo tem isso sim. Vê coisa, se alguém chega e profetiza, se alguém chega e revela, se alguém fala alguma coisa que coincide com o que ela está vivendo, ela fala: é Deus, ela fica maravilhosa, mas ela mesma não conhece isso. Tanto que não sabe que existem espíritos enganadores com o propósito de manter a pessoa presa no engano, presa nesses tipos de coisa. Meu irmão, ele falava de coisas que eram maravilhosas, mas ele mesmo não entendia.
Ele mesmo não tinha conhecimento. Continua: escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas é agora que te vêm os meus. Ou seja, Jó, ele estava dizendo em outras palavras, antes, todo o conhecimento que eu tinha de Deus, não era porque eu tinha um relacionamento pessoal com Ele, mas era de tudo baseado nos que os outros me diziam, nos que os outros falavam. Por isso que hoje, irmão, tem gente que troca de vida com Deus como troca de roupa. Um dia está na igreja, e aí passa a câmera assim, a pessoa está se banhando em lágrimas, chorando, e aí às vezes você olha assim e fala assim: Deus, eu sou um miserável, porque nem tremer a boca para chorar eu estou tremendo. E agora aquela pessoa está assim, se banhando em lágrima, e se prostra no chão, e faz aquele gesto de adoração, que você fala assim: Jesus, eu também quero ser assim, eu também quero. Mas na mesma hora que a pessoa está aqui, daqui a pouco você está lá vendo no status da pessoa, ou no Instagram, ou no Facebook, a pessoa fazendo coisas que Deus reprova, que Deus condena, que Deus não concorda. Troca de comunhão com Deus como troca de roupa. Faz as escolhas erradas pela carne, pelo pecado, pela iniquidade. Tudo o que Jó conhecia de Deus baseava-se no que um dia alguém lhe disse. Mas a Bíblia fala que depois que ele começou a desenvolver uma intimidade com Deus, agora ele conhecia o Senhor agora por estar andando com Deus, em comunhão com Deus. E o mais engraçado disso, que para Jó desenvolver uma intimidade com Deus, ele precisou passar por uma provação muito grande. A Bíblia fala que ele era um homem reto, sincero, íntegro, e a Bíblia fala que ele até se desviava do quê? Do mal. Mas a Bíblia fala que não sabemos o motivo, e por mais que a gente tenta justificar, mas a verdade é que isso vai ser só Deus vai nos mostrar. A Bíblia fala que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram a Deus nos céus, a Bíblia fala que Satanás entrou no meio deles. E Deus, logo percebendo, disse assim: Satanás, observastes o meu servo Jó? E aí ele disse: sim. Agora toca no que ele tem, para o Senhor ver se ele não vai blasfemar de ti. Por que Deus permitiu? Nós não temos uma certeza. Esse é um mistério que Deus vai nos dar um dia. E Deus disse: então vai lá e toca em tudo quanto ele tem. E o diabo então, irmão, começou a tirar todas as posses de Jó. Tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, tudo que ele conquistou ao longo dos anos da vida, foi tirado abruptamente num dia só. E para poder fechar o dia, a Bíblia fala que Satanás mandou um vento, quando os filhos de Jó estavam todos debaixo de uma só casa de um de seus irmãos, festejando, a casa caiu sobre os filhos deles e todos morreram na mesma hora. E quando Satanás esperou uma atitude de Jó, agressiva, de se afastar de Deus, de se revoltar, a Bíblia fala que Jó rasgou as suas vestes, lançou-se no chão e adorou. Eu sei que você também passa por provações. Eu sei que você também enfrenta certas tribulações. Mas a pergunta é, daí para frente, o que aconteceu com a sua intimidade com Deus? Pós-tribulação, pós-tentação, pós-tentativa do inimigo, depois que começou essa luta, como que daí para frente, como está o seu relacionamento pessoal com Deus? Um chega para a gente e fala assim: ah, pastor, por causa disso, eu desanimei, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia. Para ser sincero, pastor, nem para a igreja eu quero vir. Lembra aquele dia que o senhor mandou uma mensagem? Eu visualizei mesmo, fiquei até com raiva e não respondi. Sabe aquele dia que o senhor me ligou? Eu estava com o telefone na mão, pastor, vendo o teu nome, mas eu não quis. Eu estava muito chateado, eu estava muito decepcionado. Com certeza não é comigo, irmão. Porque o dia que você se decepcionar comigo, ainda que seja possível, você está tendo um Deus errado. Você está tendo um Deus errado, porque não foi eu quem morri na cruz por você.
Não foi eu quem morri na cruz. Os teus olhos, o teu coração, o seu desejo, a sua vontade, a sua perseverança, o seu amor tem que ser por um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, e por nenhum outro mais. Se você deixa de admirar o Rei dos Reis para admirar quem quer que seja, o dia que acontecer alguma coisa, isso vai revelar que tipo de intimidade você tem com Deus. Isso vai revelar que tipo de intimidade. A Bíblia não fala que a prova de cada um será colocada a fogo? E aí tem gente que as suas obras estão sendo queimadas. A intimidade está desaparecendo. O que aconteceu? Jó, antes ele ouvia falar, agora não. Agora eu conheço Deus por andar com Ele, por ter uma intimidade com Deus. Irmão, por onde anda a sua intimidade? Se você não gasta tempo em oração, aonde está a sua intimidade se você não passa tempo com Deus, nem mesmo para falar de Jesus para quem está precisando na última hora? Não tem predisposição para isso. Jó foi um exemplo. Outro exemplo foi Moisés. A Bíblia fala que Deus falava face a face com Moisés, irmão. Falava face a face. Ele tinha uma intimidade que nenhum outro homem teve na vida. Números capítulo 28, se eu não me engano, é isso? 28, versículo, Números 12, perdão, capítulo 1. Olha o que diz ali, ó. E falaram Miriam e Arão contra quem? Por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o... Irmão, cuidado. Cuidado, irmão. Às vezes você fala assim, pastor, eu estou chateado. Por que você está chateado, irmão? Pastor, porque eu descobri que uma pessoa que eu jamais acreditaria, que se alguém me dissesse, eu acreditaria, que estava falando de mim, pastor. Ah, pastor, isso me decepcionou de uma forma muito grande. Para com isso, irmão. Para com isso, Deus ouve tudo. Já não é bom falar das pessoas. E o pior é Deus pegar você falando de quem tem intimidade com Deus. Cuidado. A Bíblia fala que Moisés tomou uma decisão de escolher uma mulher cuxita para estar junto dele. Só porque isso pareceu mal aos olhos de Arão e Miriam, não significa que era mal aos olhos de quem? Não é porque uma coisa parece ser errada para você, que seja aos olhos de Deus. Nós temos que fazer um divisor de água, o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito e o que Deus fala. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu me converti, tinha uma obreira na nossa igreja, e a nossa igreja, nós não temos usos e costumes, mas nós temos doutrina, e a doutrina é a palavra de quem? Não é porque nós não temos usos e costumes, que agora também os homens e as mulheres vão se vestir de maneira indecente. A Bíblia fala que isso não pode. A Bíblia fala que o homem e a mulher de Deus têm que se trajar com decência. A Bíblia fala que requer dos seus filhos decência e também ordem, assim como tem que ser no culto. E aí essa irmã, um dia eu vi que ela ia na igreja só de saião, sabe? E era normal eu ver as irmãs de bermuda, ver as irmãs de calça. E aí um dia eu conversando com ela, eu falei assim, irmã, qual o problema? O que aconteceu? Ela falou, não, irmão, eu sei que não é pecado. Eu sei que não é pecado, eu posso vir de bermuda, eu posso vir de calça, isso Deus não vai me condenar. Deus não vai me condenar. Mas o seguinte, quando eu era do mundo, eu me trajava de maneira muito indecente, irmão. O senhor não tem noção. Os meus shorts eram micros, aqui ó, dedo aqui em cima. Eu praticamente andava nua, horrível. E do dia que eu me converti, eu sei que não é proibido usar uma bermuda com decência, usar uma calça com decência, mas para mim virou um mandamento. Eu não uso bermuda e não uso calça, nem que queira que as pessoas digam, porque para mim eu me sinto mal diante de Deus. Agora ela vai chegar para a irmã aqui e falar assim, irmã, quanto tempo você está frequentando na igreja? Aceita Jesus, irmã. Fala, mas por quê? Porque você usa calça, né, irmã? E Deus mostrou para mim que calça é ruim, para você, não para ela. Não querem impor para as pessoas aquilo que você se sente condenado.
o que pode parecer ruim para você, mal para você, nem sempre é ruim e mal aos olhos de quem? De Deus. E aí foi exatamente o que aconteceu com Arão e Miriam. Eles acharam que a atitude de Moisés era reprovável e eles começaram a se rebelar, a ponto de falar o seguinte: sabe de uma coisa? Nós não temos que aturar esse tipo de coisa aqui não. Porque vocês acham que Deus falava só por Moisés? Deus também falava por nós. E eles estavam tão cegos que eles não perceberam que o motivo do ministério deles era exatamente por causa de Moisés. Porque quando Deus chamou Moisés, disse: Moisés, vai perante o meu povo e diga isso. Moisés recusou-se, dizendo: não, Senhor, eu sou um homem pesado de língua, não vai dar certo. Eu vou falar e as pessoas não vão interpretar de maneira correta. E Deus ainda insistiu um pouco com Moisés, mas Moisés também foi incisivo com Deus. Meu irmão, só quem tem intimidade para fazer uma coisa dessa. Vai teimar com Deus para você ver. Vai teimar, só Moisés mesmo para fazer isso. E Deus, vamos usar um linguajar de hoje, Deus se estressou com Moisés e olhou e disse: esse aí não é teu irmão Arão? É, sim, senhor. Então levanta ele como sacerdote para mim. E eu quero que você fale para Arão, e Arão, por sua vez, vai falar com o povo. Arão só passou a existir por causa de Moisés. Arão só passou a existir por causa de Moisés. E se você parar para analisar, Deus nem tinha relacionamento pessoal com Arão. Deus tinha com quem? Olha que Moisés não era sacerdote, mas estava em posição de sacerdote. E isso, irmão, olhando para Arão, me faz preocupar muita coisa. Por quê, pastor? Porque hoje existem muitos sacerdotes cegos, surdos e mudos. Não vê o que Deus fala, não ouve o que Deus fala e nem fala o que Deus manda falar. O que tem de sacerdote cego, irmão? Pessoas que falam assim: poxa, pastor, eu estou tanto tempo na igreja, mas a minha vida ainda continua na lama. Será, irmão? Olha para trás. Olha para trás. Irmão, só nesses últimos 2 anos, com a gente orando aqui junto com você, clamando, fazendo propósito, pagando um preço, a vida de muitas pessoas já mudaram. Como é que você vem e me diz: pastor, só por causa de uma luta, só por causa de um problema que se perdurou por um tempo mais, a pessoa julga toda a vida dela como se Deus não estivesse fazendo nada. E isso é típico de sacerdote cego, não é capaz de ver o que Deus está fazendo. Ou quando não é surdo, Deus está falando para poder dar o escape, Deus está falando para poder dar vitória, Deus está falando para mudar a vida da pessoa, mas a pessoa se pega perdida no tempo. Aí começa-se uma mistura de muitos vinhos aonde há embriaguez. Aí a pessoa começa a escutar daqui, começa a escutar dali, daqui a pouco ela não sabe mais a quem dá ouvido. Daqui a pouco se tornam ovelhas desgarradas, sem aprisco, estando dentro de um. Porque ouve tudo e todos, menos aquele a quem Deus constituiu como pastor sobre ela. Vocês não podem. Deus também usou a gente. E quando isso aconteceu, olha o que diz o versículo seguinte: e era o varão Moisés muito mais do que todos os homens que havia sobre. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a vós 3, saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Irmão, olha aqui para mim. Você tem problema, sim ou não? Você passa por momentos de dificuldade, sim ou não? Não envolva as pessoas nos seus dilemas. Não envolva pessoas nos seus problemas. Tem gente, vamos mais ou menos assim, se chateou com o pastor. Não, porque um dia eu mandei uma mensagem para o pastor, e o pastor lascou o cajado sem saber nem o que estava acontecendo comigo. Nem perguntou se eu estava bem, e já foi, sabe, chamando a minha atenção, brigando comigo. Aí daqui a pouco ela encontra o irmão: oi, irmã, você não foi na igreja? Ah, como que vai? Eu estou até com vergonha de ir. Mas por quê, irmã? Por causa do pastor. Ah, quando fala assim: ah, é, irmã, o que está acontecendo? Né? Lembra aquele, antigamente, o orelhão? Ainda existe, né? O que era celular vira olheirão. O que foi, irmã? O que aconteceu? Não, irmã, não fale, irmã, nós vamos orar. Vamos apresentar diante de Deus. Não, porque aconteceu assim. Ou seja, ela já começou a envolver outras pessoas, às vezes em uma situação que nem ela estava bem com Deus para entender.
Quando Deus quis resolver esse problema, Deus não levou esse problema para a congregação, Ele levou essa situação para a tenda da congregação, lugar de intimidade, lugar de oração, lugar de conserto, lugar de renúncia. Deus levou eles três, o problema é vocês três, então deixa o meu povo fora disso, vamos resolver nós quatro. Sai você, sai você, sai você, e vem aqui, vamos resolver essa situação. E aí olha o que diz o versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou quem? E também quem? E eles ambos saíram. E disse, agora eu vou ter que fazer o teatrinho, vem agora, chegou a hora do teatrinho. Vamos lá. Aí eu vou fazer um teatrinho como eu fiz na semana passada. E disse, ouvi agora, cadê a Miriam? Vem, Miriam. Esse aqui é o Arão e a Miriam. Aí eu sou Deus, tá? Aí eu chego assim, ouvi agora, tá? Já que vocês falaram tanto de Moisés, reprovou, julgou, fez um motim no meio da congregação aí. Então deixa eu resolver uma coisa aqui. Eu ouvi agora as minhas palavras, e preste atenção. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos eu falarei com ele. Alguma vez eu apareci para você? Não. Alguma vez eu apareci para você, Miriam? Não. Alguma vez você me viu em sonhos, Arão? Não. Alguma vez você me viu em sonho, Miriam? Não. Ah, tá, prossegue, continua, olha o que Deus continua falando. Mas não é assim com o meu servo, quem? Que é fiel em toda a sua casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não me apareci para Moisés? Apareceu. Eu não apareci para Moisés? Sim. Eu já não falei com ele em sonhos? Falou. Eu já não falei com ele em sonhos? Já. Ah, então beleza. Prossegue, continua. Boca a boca falo com e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, ele fez uma pergunta, não tivestes temor de falar contra meu servo? E aí ele faz uma especificação, contra Moisés. Nesse caso, Deus estava dizendo assim, todos são meus servos, mas o problema que está acontecendo aqui é com o meu servo Moisés. Meu irmão, olha a situação que aconteceu. Quando há profeta, eu me apresento a ele. Quando há profeta, eu também me revelo a ele em sonhos. E eu não fiz isso com vocês. E a Bíblia fala que naquela hora a lepra tomou conta de Miriam. E a Bíblia fala que naquela hora que Arão viu que Miriam começou a ficar leprosa, ele já pediu perdão para Deus para que a lepra não se apegasse a ele. A ele, se apegasse a ele. Pastor, e como resultado, o que aconteceu? Por causa do pecado de Arão e por causa do pecado de Miriam, a Bíblia fala que Israel ficou 7 dias no mesmo lugar, ou seja, ele atrasou 7 dias a obra que o Senhor havia de fazer. Por causa de Miriam, da rebeldia dela, o que era para ter continuado, e lá na frente ficou atrasado 7 dias por causa dela. Às vezes, irmão, a nossa falta de intimidade com Deus atrasa tudo na nossa vida. Pastor, ora aí, pastor, minha vida financeira. Eu oro, irmão, mas você também ora? Não, pastor, eu oro, eu já determinei. Não estou falando para você só buscar as mãos. Eu estou falando para você buscar a face. Porque se o meu povo ouvir a minha voz, se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus... coloque aí para mim, que eu vou esquecer agora. 2 Crônicas 14, 7. Acho que é isso. 2 Crônicas 14, isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vai lá, se humilhar, que mais? E que mais? Buscar o quê? Volta. Buscar o quê? Buscar o quê? Aí olha o que ele diz. E se converter dos seus maus, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e então sararei a sua... Pastor, meu casamento, minha saúde, minha família, meu lar, meus negócios, minhas empresas, meus investimentos. Pastor, está tudo parado. Pastor, o que está acontecendo? Uma coisa só, falta de intimidade com...
Tem muita gente, irmão, agora eu vou falar para quem tem interesse de vida profissional melhorada, vida financeira. Pastor, eu preciso encontrar alguém influente na cidade. Sabe aquela pessoa que tem influência nas coisas grandes? Então, pastor, eu preciso encontrar alguém desse tipo, porque se essa pessoa souber o meu nome, pastor, está tudo bom para mim. Meu irmão, tenta estar com aquele que tem domínio sobre todo o universo. Tenta se envolver com aquele que pode fazer o homem voltar atrás. Aquela pessoa que disse não para aquilo que você ia fazer. Se você tiver intimidade com Deus, aquela pessoa se arrepende e até perdão pede para você. A falta de intimidade com Deus atrasa tudo. Amarra tudo, prende tudo, tranca tudo, sabe? E a falta de intimidade sempre vai ser latente no coração da pessoa, uma frieza espiritual. Eu não sinto mais nada, pastor, sabe, eu vou ser sincero, eu já até pensei em parar de vir na igreja. Porque você vem aqui, pastor, eu vejo os irmãos orando, cantando, chorando na presença de Deus, e pastor, parece que eu estou dentro de um cubo de gelo. Às vezes eu sou tão frio, pastor, tão frio, que às vezes eu penso que foi eu quem afundei o Titanic sendo um iceberg. Pastor, o que está acontecendo? Não sei, irmão. Para mim só nos indica uma coisa: falta de quê? Falta de quê? Intimidade com Deus. Se você tem, irmão, dificuldade de gastar tempo com Deus, se você tem problema de abrir mão de coisas importantes por algo maior ainda, você não tem intimidade com Deus. Se você tem dificuldade, torna a repetir para que Deus fale no seu coração. Se você tem dificuldade de abrir mão de coisas importantes por algo maior, que é a presença de Deus, então você não tem intimidade com Ele. Porque quem tem intimidade faz aquilo que Samuel disse. Samuel, Samuel. Ele levanta e diz: fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Deus vai lá, mexe a pessoa na cama de madrugada, ela sente até uma mão, ela fala: isso aqui é o cão, isso é o demônio, está amarrado. Amanhã eu vou falar com o pastor, vim ungir a minha casa. E não sabe que é o próprio Deus dizendo assim: está na hora, quero ter uma conferência particular contigo nessa madrugada, porque amanhã a tua vida vai mudar por completo. Deus move, Deus mexe. Sabe, pastor, bate uma agonia, sabe, eu não sei o que está acontecendo. Agonia é sinônimo de Deus chamar você para oração. Pastor, isso é loucura. Tem hora, pastor, que bate uma tristeza, sabe, pastor, uma depressão, uma opressão. Aí eu falo: isso é demônio. Às vezes é Deus chamando você para comunhão. Lembra de Jesus? Quando ele reuniu os discípulos e foi orar? A Bíblia fala que quando ele orava, uma tristeza mais intensa tomava conta do seu coração, e mais ele se desmanchava em oração, a ponto do seu suor se transformar em gotas. E a Bíblia fala que ele só saía dali depois que ouviu a voz de Deus dizendo que recebeu a sua oração. Como anda o seu nível de intimidade com Deus? Qualquer coisa te tira do sério? Qualquer coisa dá vontade de você pegar tudo e jogar para o alto? Qualquer coisa você quer separar? Qualquer coisa você fala: não dá, nesse país não dá para poder abrir empresa, eu vou fechar. Qualquer coisa você quer jogar fora? É sinônimo de falta de intimidade com Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece.